Nossa palestra desta hora vai ser baseada no livro A Caminho da Luz, do capítulo 22 ao 25. Esta obra, para todos aqueles que entendam que a doutrina espírita os pode orientar, é uma obra básica. Se não lermos este livro, não compreenderemos em absoluto o que foi que Jesus veio fazer à Terra e quem é Jesus. Então é uma história que nos pode trazer a civilização à luz do Espiritismo e, portanto, ela merece ser lida e estudada por quem busca compreender a assistência constante de Jesus à humanidade. Foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A primeira edição foi publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, ainda em 1938, ano do aparecimento do original espiritual, já que a estrutura da obra tem um prefácio datado de 17 de agosto de 1938 e, após 25 capítulos, Emmanuel dá-nos a conclusão em 21/9, praticamente um mês depois, um mês e poucos dias, de 1938. Logo nesse ano, a Federação publica. O capítulo 22, onde vamos começar, fala-nos da Revolução Francesa e fala-nos da França no século XVII. Ali, como nós sabemos, em 1789, acontece a Revolução. Verificaram-se uma série de reformas em todos os departamentos da vida social e política da França. O rei Luís XVI é preso e um mundo de sombras invade as consciências da França generosa, que era chamada, pelo plano espiritual, ao cumprimento de uma missão sagrada junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe, tão somente, à França, aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar aquele que era o poder da realeza absoluta. Só que os revolucionários franceses, como nós sabemos, deixando-se envolver pelas trevas, conduziram a revolução aos mais nefastos excessos. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 da França oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina. E isso acontece no dia 21 de janeiro de 1793. A França atraía, com atos desta natureza, as mais dolorosas provas coletivas. Às vezes admiramos-nos do porquê das guerras, porque as guerras ceifam tantas vidas. Esquecemos-nos de que os países, tal como os seres individuais, têm provas, e às vezes são provas coletivas dolorosíssimas. Mesmo assim, sob a inspiração dos seus génios tutelares, à frente dos quais estava o espírito de Joana d'Arc, diz-nos Emmanuel, a França aprova agora a Constituição de 1795 e estabelece uma trégua de paz, aproveitando para a reconstrução de obras notáveis do pensamento. O país, devido aos seus desvarios e desatinos revolucionários, estava seriamente ameaçado de invasão e desmembramento, motivo pelo qual, com atribuições de missionário, Napoleão Bonaparte foi chamado às culminâncias do poder. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram-lhe as primeiras vitórias para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento.
E Napoleão, assediado pelo sonho do domínio absoluto, tornou-se uma espécie de Maomé transviado. Posteriormente, a espiritualidade já nos trouxe a informação de que Napoleão é a reencarnação de Júlio César e também do grande imperador da Macedónia. Logo, ainda vem o seu espírito com essas ideias de poder absoluto, o poder imperial, desviando-se do caminho que era levar a paz à França e não a guerra à Europa, como aconteceu. Aproximavam-se, mesmo assim, apesar destes desvarios do país francês, aproximavam-se os tempos que Jesus deveria enviar ao mundo alguma coisa para ajudar. Trata-se do Consolador prometido. Eu vos enviarei o Paracleto, que vos ensinará tudo aquilo que agora não entendeis. João 14, 14. São apelos ardentes, dirigidos ao Mestre Jesus e, sobretudo, por aqueles que são os mais lúcidos dos seus discípulos. E baixa nessa época ao planeta com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, Allan Kardec. Era o dia 3 de outubro de 1804, data do nascimento de Kardec. No capítulo 23, o século XIX, depois da Revolução, Emmanuel diz-nos que Kardec, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora se estendia a todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Nós podemos afirmar, sem medo de nos enganarmos, de que a doutrina dos espíritos foi a doutrina mais estudada pelos intelectuais do século XIX. Nenhuma outra foi tão estudada quanto o espiritismo. E o curioso é que a finalidade desses estudos, sobretudo desses grandes homens de ciência, era para comprovarem que o espiritismo era falso. Mas diante dos fenómenos, numa pleiade de fenómenos que não lhes pôde deixar nenhum tipo de dúvidas, vergaram-se à verdade e acabaram por confessar-se alguns deles verdadeiramente espíritas. O progresso em todos os campos, nesta época, foi notável e a filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Alia-se a nossa doutrina às ciências físicas, não tolerando às ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja, e surgem assim as teorias materialistas de Spencer e de Auguste Comte. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual. No lugarejo pequenino, denominado Hydesville, o mundo vai conhecer um período de grandiosas transformações e a nossa doutrina, o Espiritismo, seria a essência dessas conquistas novas. Vai reproduzir nos corações, vai reproduzir o Evangelho do Cristo. As dolorosas provações enfrentadas pela França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleónicas, continuavam. Surge a Guerra Franco-Prussiana, em que a França é esmagada e vencida pela Alemanha de Bismarck. Paris sofre miséria e fome. Estamos no ano de 1870. E acaba por cair em poder dos seus inimigos em 28 de janeiro de 1871. Aproximava-se
o ano de 1870, que iria assinalar a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal. O catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Emmanuel avança para o capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. Fala-nos da extinção da escravatura. O século XIX foi, contudo, um período de numerosas conquistas em todos os campos. Um deles é precisamente a extinção da escravatura. Cumprindo as determinações de Jesus, os seus mensageiros invisíveis laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontraram funda repercussão em todos os países. Em 1834, é abolida a escravidão nas colónias britânicas. Em 1848, a França extingue o cativeiro em todos os seus territórios. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico negreiro e, alguns anos depois, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Damos aqui uma nota pessoal. Portugal, embora em 1761 tenha proibido a entrada de novos escravos, ordens de Marquês de Pombal, sendo dos primeiros países da Europa a fazê-lo, só decreta a abolição plena em 1869. Grandes ideias começam a florescer na mentalidade de então. Ressurgem as antigas doutrinas de igualdade absoluta e aparece o socialismo, propondo reformas profundas e imediatas. O espiritismo chegava, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo, que a Igreja deturpara com, como nós sabemos, os dogmas, e assim o Espiritismo, com a doutrina da reencarnação, explicava o absurdo das teorias igualitárias absolutas. Explicava o porquê das diferenças. Porque não somos todos iguais. No aspecto físico, no aspecto moral, no aspecto de posses, porque perante os olhos de Deus somos todos rigorosamente iguais. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude a nossa doutrina com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, a reforma íntima, pugnando assim pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade, é o seu campo de experiência, fica distante de todas as guerras, todo o tipo de lutas. Apenas fala e aponta a compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal. Ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias, dos grupos, alargando as concessões de justiça económica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Enquanto os utopistas
das reformas exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, o Espiritismo prossegue a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anónimas, mas também daquelas que são sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Não esqueçamos que isto são palavras de Emmanuel, escritas em 1838. Quando o livro foi escrito, o mundo estava às vésperas da Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. Passaram-se desde então 84 anos e eis o resultado. A Alemanha nazi foi destruída e a União Soviética desapareceu, graças às suas próprias contradições, sem guerras nem agressões externas. O século XX surgiu no horizonte do globo, como se fosse uma arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam o seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo, as revelações dos espíritos, descem às almas como um orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era, que continuamos aguardando por ela. A guerra russo-japonesa e a Primeira Guerra Mundial foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes, todos aqueles que se galvanizaram no crime. A Terra ver-se-á então como aquele mundo de capela que nós também conhecemos dos seus exilados, livre das entidades endurecidas no mal. Porque o homem da radiotelefonia, o homem do transatlântico, precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus. Embora compelida a participar das lutas próximas, a América, segundo Emmanuel, está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, sobretudo na orientação dos povos por vindouros. Os Estados Unidos só entraram na Segunda Guerra Mundial bem depois da sua eclosão e somente depois da agressão japonesa. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e também de terrorismo, com exceções de algumas das repúblicas democráticas. Mas mesmo essas são obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do extremismo vigente. Emmanuel pergunta: onde estão os valores morais da humanidade? As igrejas, por sua vez, estão amordaçadas pelas injunções de ordem económica e de ordem política. O esforço do Espiritismo, diante deste quadro, parece superior às suas forças, mas é preciso entender que o mundo não está à disposição dos ditadores. Jesus é o seu único diretor no plano
das realidades imortais. Os espaços mais próximos da Terra movimentam-se a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a fim de encontrar o caminho de uma nova era. Espíritos abnegados falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual Jesus é um dos membros. O que é que resultará desse conclave? Pergunta Emmanuel. E afirma, só Deus o sabe. No capítulo 25, Emmanuel fala-nos do Evangelho e o futuro. Diz ele que este modesto e curto relato da história mostra os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muitas vezes o palco foi modificado, mas os atores são os mesmos. Regressamos pela reencarnação, caminhando em suas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. A vinda do Cristo ao planeta assinalou o maior acontecimento para o mundo, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Por isso nós dizemos, a doutrina espírita, que nós seguimos o cristianismo do Cristo. Não seguimos o cristianismo dos homens, porque eles o adulteraram. Logo que regressaram ao plano invisível os auxiliares do Mestre Jesus, eles travaram a mais dura batalha contra as trevas que andavam avassalando o coração das criaturas. Surgiram a falsidade e a má-fé. Desvirtuaram-se completamente os princípios de cristãos. E a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da fraternidade e da concórdia. É chegado, porém, o tempo do reajustamento de todos os valores humanos. Não há outra forma. Reajustarmos-nos a fim de que nós possamos viver em concórdia e, ao mesmo tempo, permitir ao mundo que nos acolhe que ele possa ser um mundo de regeneração. Se as dolorosas expiações coletivas que temos falado preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Na sua missão de Consolador enviado pelo Cristo, a doutrina dos Espíritos é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. E só ele pode, na sua feição do cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá então toda a terra. Emmanuel prevendo os nossos tempos atuais. Vive-se agora no planeta um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. Mas ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos, que não aconteceu, continua. Porque depois da treva
surgirá uma nova aurora e luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado pelo batismo do sofrimento. Emmanuel apresenta-nos na sua conclusão. Diz-nos que o seu objetivo, ao escrever este livro, foi demonstrar a influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica, a partir dos primeiros momentos da agregação das partículas cósmicas que vieram a dar vida a este mundo onde nós nos encontramos. E diz que revelar, mais uma vez, os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Realmente, se ficarmos apenas por este resumo de 3 capítulos, é muito pouco. Porque cada palavra deste livro tem um significado extraordinário. E fazer um resumo para apresentarmos uma palestra de 30 minutos torna-se muito difícil, quase uma tarefa hercúlea, mas fazemos tensão de quem quiser juntos estudarmos este livro em profundidade. Arranjarmos um dia, uma hora, em que nos possamos reunir à volta deste livro para o ler, desde a formação geológica da Terra, desde o aparecimento das primeiras formas de vida aqui no planeta, tudo sobre a égide de Jesus. O que nos mostra que realmente o espírito crístico que ele é, não nos pode admirar, porque Jesus é um espírito muito, mas mesmo muito velho, no bom sentido e entre aspas. Quando se começaram a formar as primeiras formas do planeta, e isto a ciência já nos aponta para 400 milhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Então não nos podemos admirar daquele que é o mestre que nós elegemos para nos orientar e nos guiar. Porque realmente tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já experienciou, lhe deram uma extraordinária visão absoluta do que é a nossa própria humanidade e do que é o nosso próprio Deus.